Amém, irmãos, mais uma vez. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos discorrer um texto simples. Não vou prometer mais horário, porque a gente fala que a ideia é ser uma breve palavra, mas um versículo da Bíblia dá um livro, né, irmãos? Pelo menos para mim. Um versículo dá para você escrever um livro. Quem dirá você pegar 10 versículos, 20 versículos. João capítulo 4. Mas hoje temos a oração à meia-noite. Eu preciso estar em casa para nós podermos dar início. Capítulo 4, a partir do verso 9, vamos até o 14. Tá bom? Você encontrou? Amém. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos orar mais um pouquinho. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo registro da vinda, da estada do Senhor Jesus aqui na terra, no nosso meio. Obrigado, Senhor, por compreender e aprender tantas coisas, segundo, ó Deus, aquilo que foi descrito, narrado, copiado, para chegar até nós. Pedimos que o Espírito Santo venha usar essa palavra para nos abençoar, nos orientar, nos dar força, nos alimentar nesta noite, neste dia, no nome de Jesus. Amém. O texto de Jesus com a mulher samaritana, sempre eu digo, ele tem que ser elencado junto com o capítulo 3 de Nicodemos. Usamos muito o João 3,16 para o evangelismo e usamos o João 4,14 para o ministério de louvor. Ou seja, acabamos elencando e evangelista que estou à porta também, mas todos eles estão fora de contexto. Porque, na verdade, é uma conversa teológica. Jesus tem uma conversa teológica com Nicodemos e Jesus tem uma conversa étnica, ou seja, de etnia, com a mulher samaritana. E são dois diálogos interessantíssimos e profundos, porque retrata a necessidade de Nicodemos e retrata a necessidade da mulher samaritana. Eu quero falar justamente desses dois encontros, apesar de eu não ter lido João 3, mas você em casa lê o capítulo 3 todo, lê o capítulo 4 todo, que você vai entender Jesus no contexto com duas pessoas totalmente diferentes. Primeiro, Nicodemos, doutor da lei. Homem que era professor junto com Gamaliel. Homem conhecedor da Bíblia, respeitadíssimo. Homem que conhecia a Torá, conhecia os textos, a Haftará, que entendia os 613 preceitos, não como é hoje, mas já existia. Homem respeitado que foi encontrar Jesus na noite, porque de dia ficaria estranho se ele fosse visto com Jesus, já que seus colegas de autoridade falavam muito mal de Jesus. Então ele falou: eu não vou ficar perto de Jesus para todos verem, senão depois vão dizer que eu estava perto dele, e aí vai pegar mal para mim, já que eu sou um mestre em Israel. Mas ele estava muito curioso com tudo que falavam de Jesus para ele, sua sabedoria, seu conhecimento, fora os milagres, né? Ele foi como doutor, ele não foi como alguém, ele não precisava de milagre, ele não estava doente, ele não queria dinheiro, ele não precisa ser curado, ele só queria entender quem é Jesus. Deixa eu conhecer esse cara, porque está me dando coceira aqui. Como ele conhece tanta Bíblia, o fariseu fulano veio aqui falar comigo, fez uma pergunta, como ele saiu das perguntas, como ele é sábio, queria saber que escola rabínica ele fez. Qual a escola rabínica de Jesus, já que ele é um rabi. E quando Nicodemos vai propor a Jesus, ele fala: eu sei que tu és mestre, porque, sabe, não há como fazer tudo o que você faz sem que Deus esteja realmente na tua vida. E aí Jesus respondeu: é verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha bem, ele diz assim: tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus não explica quem ele é. Jesus dá uma proposta para ele.
Ele não diz, ah, sim, olha, eu vim do Pai, eu estava na eternidade. Ele não se preocupa. Ele diz o seguinte, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele vai direto naquilo que Nicodemos precisava. Jesus não queria bater papo, Jesus queria resolver logo. A finalizar a luta. Ele já chegou já finalizando, não tem negócio de não vamos aquecer não. Meu filho, eu sei que isso é a tua curiosidade, tu estuda a Bíblia, tu estuda a Bíblia, tu estuda a Bíblia, tu estuda a Bíblia, e você está cheio de questões, cheio de interrogação, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, por que a gente morre, por que a vida é injusta, você está cheio de... Deixa eu falar com você tem que nascer do alto. Só vai conhecer o reino quem nasce do alto. Esse primeiro encontro diz uma coisa para mim, eu posso conhecer Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, mas se eu não for nascido do Espírito, não adianta nada eu conhecer Bíblia. Eu posso ser professor de escola bíblica dominical, inclusive. Eu posso ser um excelente pregador, meu Deus. Eu posso ser aquele cara que todo mundo fica assim, uau, como ele conhece Bíblia, olha como é que ele... Mas não adianta se eu não nascer do alto, se eu não for gerado pelo Espírito, se eu verdadeiramente não entender, a Bíblia passa a não fazer sentido para mim. Olha que Paulo diz, o homem espiritual a tudo discerne. Ele não está falando como espiritual conhece Bíblia. Ele está dizendo como espiritual é teólogo. Ele está dizendo como espiritual é entendidíssimo da teologia batista, presbiteriana, metodista, congregacional, assembleia. Está dizendo, o homem espiritual discerne tudo, inclusive além da Bíblia. Porque ele diz para Nicodemos, ele é gerado do alto. Ele não é gerado de ventre, ele não é gerado do útero. Ele é gerado do Espírito que vem do alto. E Nicodemos fica meio assim, mas como pode um homem já grande como eu voltar ao ventre da minha mãe? Eu imagino, gente, que paciência, que amor, né? O cara é doutor da lei, Jesus assim, tu és doutor e não entende das coisas, doutor de teologia, tu és doutor e não entende de coisas, para mim são simples, o que eu estou falando para você? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Vou repetir, Nicodemos, convém que você seja gerado pelo Espírito. Vou te dar um exemplo, antes que você me pergunte como. O vento sopra onde quer, ninguém saca ele, só a Dilma. O vento sopra onde quer, ninguém segura, ninguém abraça, ninguém contém. Passa por você. Desculpe, irmão, inevitável, porque passa por você, você só sente o vento passando, você não agarra. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é fluido, ele entra, ele sai, ele vê, ele percebe, ele entende, ele compreende, ele sabe das coisas de Deus. Às vezes ele não sabe explicar, mas o download do Espírito Santo vem dizer, eu entendo, só isso que eu sei. Como é que você consegue passar por isso? Eu estou entendendo o que Deus está fazendo, não me peça explicação. Sabe, Jó, tu está em pecado. Não estou, não. Jó, não, gente. As flechas do Todo-Poderoso estão me transpassando. Olha, eu não sei por que está acontecendo isso, mas uma coisa eu sei, meu Redentor vive. O meu Redentor vive, gente. Parou, vamos parar de discutir esse negócio aí. O meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar na minha vida. Vai chegar uma hora que ele vai ser, isso aqui vai acabar. Jó não sabia explicar, Jó não tinha base bíblica, mas ele sabia de uma coisa: o Senhor está no controle da minha vida. Eu estou passando por isso, mas Deus está... Ele sabe até onde eu posso ir. Ele sabe até onde eu posso suportar. Ele sabe até onde eu aguento. Ele está no controle da minha vida. E não vou explicar nada para vocês. Vocês não vão entender. Há coisas na sua vida que são inexplicáveis. Não tem que explicar. Essa coisa do crente, eu fico meio irritado. A Ana saiu, que ela foi cuidar do pai dela, que a pessoa ir lá para o mingau. E às vezes você fala assim, para de explicar as coisas, está explicando muita coisa. Para de explicar. Sabe, tem gente que gosta de ficar explicando nos mínimos detalhes. Não explica não. Em nome de Jesus, irmão, tem coisa na tua vida que é inexplicável. Ai, porque... parou. Acabou. Você quer que os outros entendam aquilo que só Deus te deu entendimento? Ah, por que está acontecendo? Não sei, irmão. Pergunta para Deus. Você está tão preocupado com a minha vida, vai lá e pergunta para Deus o que está acontecendo isso comigo. Ué, eu não entendo. Não, mas não é para você entender. Se eu que sou o alvo do negócio não estou entendendo, o que você quer? Quem tem que entender é Deus. Se Ele está entendendo, glória a Ele. Glória a Deus.
Essa preocupação nossa de validação, de aceitação, de aprovação, irmão, tem que ser aprovado por Deus. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se aprova com Deus. Meu irmão, eu não entendo a sua prova, eu não vou te julgar, meu irmão. Eu não sei o que Deus quer fazer com você, eu não sei onde Deus quer te levar, eu não sei onde Deus quer te evoluir, eu não sei onde Deus quer te acrescentar, eu não sei onde Deus quer te moer. Tem isso, né, irmão? Às vezes Deus quer acrescentar, mas às vezes Deus também quer abater. E a gente tem que ter noção disso. Porque tem um super crente, sabe como é que é o super crente? Né? Deus nunca bate ele, está sempre exaltando. Irmão, estou comendo farinha, mas Deus está me exaltando. Amém, você está dizendo. Irmão, estou tomando peteleco, pedala robinho de Satanás, mas Deus está me exaltando. Tá bom? Mas é pior, quanto mais você nega, mais tempo demora. O estado de negação aumenta o teu tempo. Pegou essa? Diz assim, Deus está me amassando. Ah, agora sim, saiu do estado de negação. Irmão, Deus está me amassando, porque tem algo em mim que precisa ser amassado. Sim ou não, irmão? Sim. Mas por que às vezes, não, é o mistério de Deus. Não é mistério não, irmão, tu já sabe o que é. Tu quer parecer espiritual para os outros, né? Tu quer parecer, é um mistério. Não, mistério não, querido. Não tem nenhum mistério não, irmão. Mistério é que Deus está arrancando os carrapichos do couro. Deus está arrancando, tem. E o povo não quer aceitar. Não, Deus te ama. Deus te ama, quer te levar para o céu. Só que no céu não entra carrapicho. Entendeu? Tu tem que ir lá no lift de Deus. Tu vai subir, ó. Não entra carrapicho, não entra ruga, não entra mácula, não entra mancha. Então Deus tem que nos esticar. Mas aí a pessoa tem que entender isso. Deus está me tratando. O Jó entendeu e falou que as flechas do Todo-Poderoso estão me transpassando. Alguma coisa eu fiz, não sou santinho. É tão bom quando você entende isso. É tão bom quando Deus te encontra, Cristo te encontra e diz assim, tu sabe que eu estou fazendo isso com você, né, filho? Aí tu, não. Como não, infiel? Está apanhando. Igual boi ladrão, sabe o que é boi ladrão? Boi ladrão é aquele que ele entra no milharal e come, rapaz, que raiva que dá. O cara planta um milharal bonito, o boi vai lá e blá, ele invade, ele pula, o bicho é tão sedento, é tão glutão, é tão crente ele, que ele pula, ele arrebenta o arame farpado. Aí sabe o que o dono faz? Já viu um boi com um cordão de madeira, com os cabos para os dois lados? Pronto. O boi ladrão ele faz isso, ele coloca um anel de madeira, um cordão de madeira, com um pedaço de madeira para um lado, um pedaço de madeira para o outro, que aí ele sempre vai travar em algum lugar. Ele não pode entrar mais na lavoura, ele não pode mais entrar. É o boi ladrão. Está sempre sendo punido. Aí ele é bravo, mas é forte, é bom, geneticamente é bom para a reprodução. O que o dono da roça faz? Mocha. Mocha é o chifre dele. É mochar. Na roça chama-se boi mocho. Arranca o chifre dele, dá uma queimada, joga um óleo, aí tu vê um boi bonitão, grandão, sem chifre. É estranho, né? Mas sabe por quê? O dono gosta tanto daquele boi, ele de vez em quando ele dá chifrada no barranco. Aí o chifre dele é curvo, encaixa. O que pode acontecer com esse boi? Quebrar o pescoço. Ele, na tentativa de tirar, é tão forte, que na tentativa de tirar, ele se mata. Aí o dono já vê que ele, novinho, já é propenso a isso, que ele vai lá, pega a serra, corta ele, prende ele, corta ele, queima, joga um óleo, aí com o tempo ele vai ficar com um chifrinho pequenininho, grandão, bonitão, mas não tem chifre. E o chifre desses animais é o poder deles, sabia? É o alfa deles. Quando você vê dois bois ou touros, eles além do mugido, além da presença, o chifre deles é a apresentação deles. Isso em todos os animais que são providos de chifres, de cornos. Seja o rinoceronte, seja o boi, seja o veado, seja o alce, todos eles funcionam assim. A gente brinca com essa questão de chifre aqui na nossa sociedade, mas quem é biólogo, quem trabalha com animais, sabe que isso é a força do animal, é o que mata, é o que expulsa, é o que joga o torneiro para cima. Ele tira o principal poder daquele boi. Sabe, às vezes a gente é tão teimoso com Deus
E Deus, para que a gente não se mate, tira até aquilo que é nosso potencial. Por nos amar muito, Deus tira. Às vezes fala assim, pastor, por que às vezes a pessoa pergunta para si própria, pergunta para os outros, por que fulano não atinge o seu grande potencial? Porque não pode ver um barranco. Não pode ver um barranco. Se o barranco estiver nele, a cabeça já vai igual. Como Deus ama muito, Deus tira o poder. Deixa a força, mas tira o poder. Força é uma coisa, poder é outra. Preste atenção. Deus sabe que você precisa de força, mas também Deus sabe que se der poder, você entende isso? Para te manter vivo, para te manter de pé, para te manter saudável. Deus tira o teu poder e mantém a força dele sobre você. E às vezes nós não entendemos isso, porque são coisas que Deus faz conosco. O Nicodemos estava preocupado aqui em entender como Jesus fazia aquilo tudo. Ele falou, Nicodemos, é o seguinte, tem que ser gerado do alto. Se você quer fazer o que eu faço, se você quer entender como eu faço, se você quer entender os meus milagres, nasça dos céus, nasça do Espírito, nasça do alto, seja transformado, deixe de ser o Nicodemos mestre e seja o Nicodemos nova criatura. Às vezes na igreja nós achamos que por termos tanta coisa boa, a igreja, o evangelho, o batismo, as línguas, mas deixa eu falar uma coisa para você, ser salvo é uma coisa, estar dotado da plenitude do Espírito é outra. O ladrão da cruz foi salvo, eu creio. Outras pessoas que Jesus salvou, que não teve tempo de segui-lo, não foi. Eu não penso Zaqueu seguindo Jesus, não. Eu não penso o centurião seguindo Jesus, não. Muita gente que Jesus curou e que Jesus fez milagres, não deu para seguir Jesus, mas garanto que muitos deles, não sei quais nem quantos, mas muitos deles foram salvos, porque a partir daquele momento creram em Jesus e passaram a crer em Jesus. Mas entenda, eles foram salvos, mas não conseguiram nascer de novo. Na nossa teologia, nascer de novo significa deixar de fazer coisas. Não. Segundo Paulo, 2 Coríntios 5,17, ok? Assim se alguém está em Cristo? Nascer de novo significa o quê? Ser nova criatura. E aí você se avalia. Você é uma pessoa que deixou de fazer coisas ou você é uma pessoa que é uma nova criatura? Pegou a diferença? Muitas vezes nós achamos que somos novas criaturas, porque eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não vou mais nos que, não faço mais isso, não faço mais aquilo. Ei, mas a nova criatura não é pelas coisas externas que as pessoas podem aferir e dizer se você faz. A nova criatura é um ser interior. A nova criatura é aquela que não tem mais as fraquezas, as fragilidades, os medos, que não cede mais ao pecado. Nenhuma condenação há, Romanos 8:1, para quem está em Cristo, que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Isso é nova criatura. Porque eu posso falar assim, eu estou salvo, tá? Então vamos ali fazer uma obra de Deus. Ah, não dá. Vamos orar por um endemoniado. Ih, pastor, não tem essa moral toda não. Com quem? Com Deus ou com o diabo? Tem que saber com quem que você não tem essa moral toda. Não, pastor, eu não posso fazer isso porque eu ainda não estou... Meu irmão, uma das coisas que Deus faz ao nos salvar é dar novidade de vida. Eu comparo novidade de vida a um carro novo. Os homens sabem o que eu vou falar. Carro zero, irmão. Não é isso? Não te toma um espírito do Karate Kid, aprendendo com o senhor Miyagi? É um lava-carro o dia todo, irmão. A pessoa perde a família, a esposa. O carro, se viajar daqui para Petrópolis, sabe que no meio do mato vem aqueles mosquitinhos, grilinhos, aí tu pega ali fica cheio de bicho, né? Ele já para no poço, pede para jogar uma aguinha, um sabão para tirar. Carro novo, irmão, carro novo, você fica assim, será que deu um arranhão? Aí fica olhando assim. Tem uns que são tão doidão que... Jesus tem misericórdia. Mal chegou, já tira, já manda limpar embaixo. Carro novo, é assim mesmo. Sabe por quê? É novidade de vida, é novidade na tua vida. Entrar no carro com aquele cheirinho
de couro, né? Que é cheirinho novo dentro do carro, né, irmão? De painel novo, é gostoso, né? Você sente cheirinho do couro, sente cheirinho Não é gostoso? Então, para o homem, para a mulher talvez não faça muita diferença, mas para o homem, aquele cheirinho... faz não? Não, tem um cheirinho de novo, não é o cheirinho de higienizado. Tem o cheiro de higienizado do carro mais velho, você vai lá e lava e está cheiroso, está um carro higienizado. E tem o cheiro de carro novo, cheiro de couro, cheiro de painel, não é isso, irmão? Você fala, opa, carro novinho. Tem uns que são muquirana, deixa o plástico até... Não, pelo amor de Deus, tira o plástico, irmão. No calor ninguém aguenta. Põe uma capa. Quer botar uma capinha? Legal, eu vou conservar, pastor. Meu banco não é de couro, é de tecido, então eu vou botar uma capinha barata. Agora, deixar o plástico, pega mal. Pega mal. Deixar o plástico... Comprou agora, irmão? Não, tem 6 meses. Não, já tira o plástico. 6 meses já está com plástico ainda. Detalhe, hein? Está todo infectado. O plástico é lugar que mantém germe, joga fora, pelo amor de Deus. Sabe, a novidade de vida é isso. Você fica preocupado com o carro. No caso da mulher, de repente, talvez uma geladeira boa, daquela geladeira bonita, né? Talvez algo que a mulher goste. Sabe, a gente sempre, quando tem uma novidade, a gente gosta de manter limpeza. Mantém limpo, hein? Olha aí o meu piso, hein? Olha aí olha meu micro-ondas. Aí começa aquela coisa, né? Sabe que, irmãos, a cozinha da mulher, não se meta nesse negócio aí não, irmão. Sai de perto, irmão. O homem, quando quer fritar um ovo, é a Terceira Guerra Mundial. Sai daí. Tem uns que têm certas habilidades. Eu não tenho, irmão. Só sei fazer macarrão. As carninhas de panela também. Agora, o resto, irmão, misericórdia. Se for miojo, mais rápido ainda. Então, se você comer, porque assim, faz a comida e deixa deixa lá uma faixa de Gaza. A esposa fica como? Meu Deus do céu, não vai mais comida não, meu filho. Deixa que eu faço, amor. Já viu a mulher voluntariosa? Meu amor, deixa que eu faço. Por quê? O cara dispôs de 10 panelas, 6 pratos, deixa a caixa de talher toda. As mulheres que já passam por isso, que seus maridos digam amém bem baixinho, para eles não ficarem constrangidos. Olha aí, estou falando, Deus fala poderosamente. Esses irmãos que dizem assim, vou fazer uma comida hoje para sua mãe. A mulher já fica assim, ai Jesus, que eu fui reclamar que não me ajuda, olha só o que vai acontecer agora. O irmão vai esvaziar o armário todinho. 5 panelas para fazer um arroz, vai ficar a gordura toda lá e deu ruim. Aí a mulher diz, não, deixa que eu faço, amor. Ela já tem a mãe, irmão, já conhece o micro-ondas, o forninho, a geladeira, ela já sabe das manhas todinha. Então por isso que ela, opa! Sabe, a novidade de vida é isso, é quando você tem algo novo. E por ser novidade, você quer cuidar, você não quer que suje, você não quer marca de dedo. Você, não, deixa que eu uso. Já viu isso? Não, deixa que eu uso, deixa que eu pego, porque você não quer. Sabe, quando a gente nasce do alto, é novidade de vida. Você é guloso, você não passa a missão para ninguém, não, deixa que eu oro. Deixa que eu canto, deixa que eu leio. Já viu, novo convertido é muito legal, né? Quem pode orar? Em nome de Jesus, Pai amado. Opa! Já está orando, irmão, já está falando. Vamos ler o texto aqui, Mateus 8, 22. Então Jesus disse, epa, nem terminei, já estava com o texto na mão. Pessoa fominha, sabe, fominha. Quem quer dar o texto? Eu, pastor, eu. Calma, nem sabia o que era. Calma aí, irmão, calma. Mas sabe o que é isso? Isso é novidade de vida. A pessoa, quando ela quer viver aquilo, ela quer viver aquilo. Ela quer orar, ela quer louvar, ela quer ler Bíblia, ela quer testemunhar, fica meio sem noção, eu sei que chega uma hora que fala, de novo, não. Mas aí vós que sois mais maduros, né? Paulo Deus diz o quê? Suportai os imaturos, vai lá e conversa, irmão. De vez em quando dá uma vaguinha para o outro, pode ser. Tá? Deixa passar 2, você vem, passa mais 3, você vem. Ué, mas por quê? Porque só dá você, então o pessoal quer ouvir outro também, dá para você... É só conversar com carinho, com amor, né? Às vezes fala assim, poxa, fulano... Irmãos, a novidade de vida empolga você a ponto de você querer salvar o mundo, mesmo sabendo que você não pode salvar o mundo. E é diferente. O Nicodemos era doutor da lei. Eu duvido que Nicodemos se importava com leproso, com paralítico, com mudo, com cego, com morto. Porque ele falou assim, eu não vou mudar isso aí, então deixa isso para lá. Mas as pessoas que têm novidade de vida, elas dizem, não, eu quero cuidar disso, cadê? Onde Jesus estava, já notou uma coisa? Onde Jesus estava tinha um problema. Mas todo problema onde Jesus estava deixava de ser problema. Ele sempre levava a solução.
No mundo tereis aflições. Tenha um bom ânimo. Mas entenda, ai pastor, hoje eu falava isso na nossa turma lá da escola de guerra. Falei, irmão, Deus te leva para o deserto para você crescer. Deus te leva para o deserto para você superar o deserto. O deserto é grande, mas Deus é maior que o deserto. E Ele te acompanha. Jesus, quando foi para o deserto, e o Espírito, saindo do Jordão, o Espírito tomou pela mão e levou para o deserto para ser tentado. Israel esteve 40 anos no deserto, mas Deus estava com eles, na coluna de fogo, na coluna de fumaça, e através de Moisés. O deserto é grande, mas Deus é maior. Você pode repetir isso? O deserto é grande, mas Deus é maior. A tua perninha é pequena, mas as pernas de Deus, quando Ele abre, Ele sai de um continente para o outro. Aleluia. A mulher samaritana foi interessante, porque ela não é doutora da lei, muito pelo contrário. É outro nível de conversa. Nicodemos vem à noite, é homem, então não tinha problema. Jesus vai para Samaria de dia. E mesmo assim ele faz assim, vai lá comprar pão para a gente. Ele dispensa os discípulos, né? Vai comprar pão para a gente, vai lá, vai lá. E ele fica sozinho. Ele sabia que a mulher viria. E quando a mulher vem com seu balde, com seu jarro para tirar, o poço é fundo. Ela fala, como é que você vai tirar água se o poço é fundo? Ela já fica um pouco constrangida, ou não, né? Pelo histórico dela. E é Jesus quem diz para ela, não é ela. Mas ela fica assim. Ela olha, pega, joga lá e vai buscando água para jogar. Aí Jesus, você pode me dar um copo d'água? Você pode me dar um pouco d'água? E ela olhando para ele assim, olha, como tu sendo judeu, ela já começa a fazer assim, ó, como é que tu sendo judeu pede água para mim que sou samaritana? Rapaz, a pior coisa que tem é quando você está todo errado e acha que está certo. O bom de Deus é que Deus te conhece. A gente se faz de santo, mas Deus conhece as nossas intimidades. Ela se escondeu atrás de mulher e samaritana, esquerdista. Estou no meu lugar de fala. A pauta é feminismo, né? E não judia. E ela olha para Jesus, ei, você é afrontoso, hein? Folgado você, hein, cara? Fica aqui no poço, esperando uma mulher como eu chegar, uma mulher como eu chegar aqui, vem me pedir água. Primeiro, tu é judeu, sou samaritana, tu é homem, eu sou mulher. Jesus, se você não falasse isso, que ideia. Jesus, olha, se soubesse quem está falando com você, se você soubesse o presente de Deus para a tua vida hoje, se você soubesse que Deus marcou um encontro na eternidade com você, você estava vindo de joelhos da sua casa até aqui. Mas às vezes temos um encontro com Deus e não entendemos o que Deus está preparando para nós. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado. Às vezes achamos que Deus está nos esperando para nos confrontar. Ei, Deus não está te esperando para te confrontar, Ele te confronta do céu. Quando Ele desce, é para te localizar. Te localiza. A mulher samaritana estava tão acostumada com a vida que ela tinha, que ela achava que o que ela vivia estava certo. Preste atenção. Eu estou certa. Me fala de pai Jacó. Me fala de inimizade com os judeus. Sabe, só faltou falar assim, reparação histórica. Por isso que eu falei que o negócio está para o lado da canhota. Reparação histórica. Poço de Jacó. E Jesus só olhando para a mulher. Que cara de peroba, né? Jesus, mulher, olha só, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Se você soubesse quem está falando com você, se você entendesse quem sou eu, você não estaria com esses papos para cima de mim, não.
Primeiro você está dizendo que eu sou homem, está dizendo que eu estou te assediando? Eu vou te assediar. Pastor, eu não sei o que Deus quer comigo. Não fala isso. Deus nunca vem à toa ao nosso encontro. Ou Ele vem por nossa necessidade, ou Ele vem para nos confrontar. À toa, não. Deus tem muito o que fazer. Tempo lhe falta, não, é verdade. Ele é o dono do tempo. Mas, se Deus veio ao teu encontro, é por tua necessidade, ou porque Ele quer te confrontar com alguma coisa. E às vezes a gente acha que não, eu sim. Todos nós aqui somos confrontáveis, sim ou não? Sim. Obrigado, amém, ainda bem que você é sincero. Deus está aqui, não vai dizer que não. Todos nós, em algum ponto, Deus tem que confrontar, querido. Pode ser não algo que socialmente, como o caso da mulher, de ter várias esposas, vários maridos, não, talvez não seja isso, não seja um ladrão, não seja, mas dentro de nós há coisas que Deus não concorda. Ah, como tem. Há coisas dentro de mim que Deus diz assim, olha, eu te amo, mas não gosto disso aí não. Eu te amo, mas isso aí dentro me deixa irritar de vez em quando. De vez em quando dá vontade de capotar. Por isso que de vez em quando você também dá um pulinho no deserto, você não sabe por quê. Por isso que de vez em quando eu puxo teu tapete. Por isso que de vez em quando eu faço você, né, dar um 360 no seu carro, você diz, não, estava tão devagarinho, por que derrapou? É Deus fazendo assim no teu carro. É um peteleco na vida. É por isso que às vezes você está subindo a escada e eu tiro um degrau. Poxa, pastor, já notou aquele quase? Pastor, aquele ano foi quase, faltou um degrau. Deus falou, deixa eu tirar. Deus faz isso, pastor. Ele te ama tanto. Se você subir despreparado, você cai morto. Ele não quer impedir você de subir. Ele só quer que você esteja pronto quando chegar lá em cima. Essa é a diferença. Deus não nos sabota, Deus nos poupa. Satanás sabota. Satanás põe até mais degrau. Sobe logo. Sobe antes que Deus venha. Fica, vai. Satanás quer que você suba logo, antes que Deus veja. Ele é doido, não sobe, porque vai subir todo errado. Vai ganhar dinheiro, sucesso, fama, isso. Não, aquele negócio de caráter, você já é bonzinho, você não bebe, você não fuma, você não fala palavrão, você já está ótimo, pode ir para o céu. E o crente, é verdade, eu sou santo. Diálogos, pensamentos intrusivos e invasivos de Homer Simpson. Imagine, o QI altíssimo, né? É verdade. Eu sou um poço de sabedoria. Realmente sou santo demais. A pessoa acha, ela se acha. Satanás engana a pessoa. Não, é verdade, eu posso. Pode nada, irmão. Não vai não. Satanás vem com o megafone no teu ouvido. Vale essa tua força. Você, aleluia. Vai. Não dá aleluia não, que essa voz não é de Deus não, querido. Discerna bem isso. E a gente vai na empolgação, e é Deus, nada. Parou. Peraí. Quem está falando comigo? Pastor, isso é uma oportunidade. Shhh. A porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que ele fecha, se estava fechada agora, eu tenho que perguntar, ele foi ele que abriu. Até agora estava fechada. O que eu fiz para ele abrir? Nada. Então tem que saber com ele. Foi o Senhor que abriu? Não, e a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Entre boa e agradável ela é o quê? Ixi. Vislumbra onde você vai dar depois de entrar nessa porta. Vai ser perfeito? Essa é a pergunta. Quando entrar por essa porta, lá no final vai ser perfeito? E se não for perfeito, não vai ser bom e nem agradável. Então você tem que tomar cuidado. A mulher samaritana, ela se arrogou certa por ser samaritana e está no território dela. Estou na minha terra, no meu poço, sou samaritana. Tu és judeu, fora da tua terra.
Mulher, se eu soubesse com quem você está falando. Sabe, às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo e brigamos com a vontade de Deus. Não brigue com a vontade de Deus. Aceite, porque ela é boa, perfeita e agradável. Para de brigar com a vontade de Deus. Ela está te poupando, ela está te dando vida, está te dando experiência, está te dando sabedoria, está te transformando, está fazendo de você uma pessoa melhor. E está fazendo você enxergar algo que você... Presta atenção, nós não vemos maldade porque a maldade tomou conta de nós. Quando alguém que não tem maldade no seu coração vê a maldade no nosso coração, ela denuncia a nossa maldade. E a gente fica até assim, ué, como? É porque está tanto tempo conosco que a gente não malda a própria maldade. Jesus falou assim, tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Traz lá teu marido. Deixa eu quebrar essa santidade agora. Chama lá teu marido, então. Porque, sabe por que Jesus manda chamar o marido? Porque ela acusou ele de estar com uma mulher sozinha. Falou, então traz teu marido para a gente conversar. Muito inteligente, né? Traz teu marido, vai lá, chama ele lá para a gente conversar aqui nós três. Ela não tem marido. Diz, opa, porra, até que enfim falou a verdade. É verdade, tu não tem, o que tem não é teu. Aí, quebrou. Acabou a farsa. Acabou a história. E não é só esse não, tá, mulher? Olha o texto. Bem disseste, porque 5, tu já teve 5 amantes. Aqui a Bíblia não fala amante, mas dentro do contexto da lei judaica, não é marido de casar e ir para o cartório, não. Já teve 5 amantes, e esse que agora tem não é teu marido, também é outro amante. Quando ele fala isso, ela diz, vejo que tu és profeta. Você pensa que ela fala como? Oh, vejo que tu és profeta. Não, meu irmão, não foi com admiração, foi com vergonha. A gente tem que interpretar melhor a Bíblia, porque a pessoa acha que ela falou, né? Oh, não é teatro não, irmão. No mínimo ela baixou a cabeça e diz, vejo que tu és profeta. Desarmou. Desarmou, mulher. Minha filha, deixa eu falar uma coisa para você. A tua vida é errante. Entenda a minha conversa com você. Amanhã você volta para pegar água. Esse homem vai embora. E amanhã você vai arrumar outro. Porque há um vazio em você. O problema não são os homens nem as mulheres. O problema são os vazios dentro de nós. O problema não é o dinheiro, a riqueza ou a pobreza, são os vazios dentro de nós. O problema não é a alegria ou a tristeza, são os vazios dentro de nós. O problema não é a igreja, a religião, são os vazios dentro de nós. O problema não é o que nós fazemos de errado, fazemos certo, são os vazios. As lacunas que não conseguimos preencher nunca, passamos 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, e as lacunas ainda estão dentro de nós, porque isso só pode ser preenchido pelo Espírito de Deus. Jesus diz, se você beber da água que eu te der, e quem é água no simbolismo teológico? O Espírito Santo, o azeite, o fogo, o vento, a água. Se você beber do que eu lhe der, eu vou lhe dar Espírito Santo, mulher. Se você receber o meu Espírito em você, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você vai ter vida em abundância. Nunca mais você vai procurar homem para te fazer feliz. Você não vai precisar ficar marginalizada. Você não será uma pessoa que está se escondendo. Você vem pegar água, geralmente as mulheres vêm pegar água todas juntas. Por que você veio sozinha? Preste atenção, isso é cultural. As mulheres, até para não sofrer violência sexual, saíam todas juntas com as crianças. Era aquela turma que ia pegar água, uma ajudava a outra e voltava todas juntas. Ela foi sozinha porque era vergonhada. Ela era a adúltera da vila. Era aquela que tinha que fazer tudo fora do horário dos outros. Se você beber da água que eu te der, tua vida vai mudar. Você vai deixar quem você é. Vai deixar de ser quem você é. Você não vai precisar vir disfarçada a essa hora para pegar água sozinha. Veja que tu és profeta. Tá bom.
que Deus está tentando nos ensinar que a gente ainda não quer entender? O que Deus tem te ensinado ao longo desse ano, meu irmão, minha irmã? Qual a lição que Deus está te dando? E ao invés de você falar, acabou, não vou mais discutir, ela ao invés de parar ali, né, já tinha tomado uma bordoada, no bom sentido da bordoada moral. Qual era dela? Vou parar aqui. Ela é? Qual é o melhor lugar para adorar? Qual é o lugar certo para adorar? Jesus falou, você ainda vai insistir nisso? Rapaz, nós fazemos a mesma coisa de critica a mulher, mas a gente insiste. Mas Senhor, olha tanta gente mentindo na igreja. Você vai insistir nisso? Eu sempre digo assim, eu não gosto quando eu estou falando com uma pessoa e a pessoa elenca um terceiro lá do outro lado. Eu falei, eu estou falando com você. Não fala dos outros. Não está aqui para se defender, não está aqui para ouvir. É eu e você, a conversa entre mim e você. Eu e você, acabou. Não põe terceiro aqui não. E ela quis fazer isso. Jesus falou assim, é chegada a hora. E já chegou, porque eu estou aqui. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai está buscando. Você está preocupado com o monte, com o judeu, com o samaritano, com a água. Olha, mulher, olha quantas coisas você faz para fugir da tua realidade. Olha quantos enfeites você coloca na tua vida para não olhar para o centro da tua vida. Olha quantos disfarces você coloca na tua existência. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Há um momento na tua vida que você vai ter que tirar todos os disfarces e olhar para o centro da tua vida e falar assim, eu venho curar. Vem curar. Eu estou me escondendo atrás da Bíblia, eu estou me escondendo atrás do culto, eu estou me escondendo atrás da liderança, eu estou me escondendo atrás de uma situação. Eu preciso ser curado. Eu estou me escondendo atrás de muita coisa e questionando o Senhor por tudo. E por que isso não dá certo? Por que eu faço isso? Eu faço aquilo, mas parece que não vai nada para frente. Para de se esconder em argumentos fracos. Vá direto ao assunto com Deus. Vá direto, diga, Senhor, eu não sei porque eu sou assim. O Nicodemos, ele queria um entendimento teológico. E Jesus falou para ele, não tem teologia, é Espírito Santo. A samaritana queria um entendimento de vida e religioso. Não tem nada disso, mulher. É o Espírito Santo. E quando você tiver Ele, você vai adorá-lo aqui, em Jerusalém, na faixa de Gaza, no Egito, na África, na Etiópia. Você vai adorá-lo na Grécia, em Roma. Você vai adorá-lo em qualquer lugar. Nicodemos, quando você nascer de novo, a revelação da Torá virá ao teu coração e à tua mente de uma forma como você nunca entendeu. Os dois casos, Jesus está falando do Espírito de Deus. Só que a um ele chama de vento e a outra ele chama de água. É o mesmo Espírito. Nicodemos, o vento sopra. Mulher, águas vivas. Você consegue ver Jesus falando com os dois? Homem, você precisa ser fluido como o vento, livre como um vento, leve como um vento. Mulher, você precisa ser densa, ao mesmo tempo fluida também como a água. Você precisa entender o teu papel de alimentação da vida, mulher. Você fica sem comer muitos dias, mas não fica muitos dias sem beber água. Dá um colapso. Você não pode ficar mais de 2, 3 dias, dependendo da fisiologia. Não, não pode. Você fica 3, 4, 5, 6, 7 dias. Ainda mais os mais gordinhos tem reserva aí para um ano. Os irmãozinhos urso, dá para ficar? Glória a Deus. Dá para ficar? Dá. Eu fico um tempinho sem comer, aleluia. Agora, água? Água não, irmão. Não tem peso certo, não tem tamanho certo. Muito pelo contrário. Quanto maior, mais água precisa. Mulher,
se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Você nunca mais terá esses vazios na tua alma. Sabe qual é o detalhe entre os dois? Nicodemos fala de Deus, a mulher fala de Deus. Os dois conhecem a Deus, olha que interessante. Só que Nicodemos é um doutor e ele é uma leiga, mas ela fala de adoração, ela cita o lugar da adoração, ela fala do pai, do poço, Jacó, e Nicodemos fala da Torá, fala que ele é mestre, fala que é de Deus. Os dois sabem de Deus. Os dois, de uma certa forma, conhecem a Deus. De um ponto de vista rabínico, de um ponto de vista popular, de um ponto de vista religioso, de um ponto de vista humano. Mas os dois falam de Deus com Jesus. Nenhum dos dois são ignorantes. Então Jesus está tratando com duas pessoas que conhecem alguma coisa de Deus, mas ainda não conhecem a Deus. E a palavra de hoje é sobre isso. O que você sabe sobre Deus? Ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão perfeitos seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem deu a Ele alguma coisa primeiro para depois receber dEle? Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias, pois, sejam dadas a Ele eternamente, amém. Quando Deus vem no encontro desse, seja do Nicodemos, seja das mulheres samaritanas, e eu não estou comparando você a nenhum dos dois, talvez você não se encaixe em nenhum dos dois, mas quando Deus vem nesse encontro, seja de noite, seja de dia, seja escondido, seja com sol quente, seja com homem, seja com mulher, seja com teólogo, seja com popular, seja falando do vento, seja falando da água, Ele quer mexer com a tua existência. Eu vejo, nesses últimos tempos, olhando para o nosso projeto de vida, eu me lembro que em novembro do ano passado, vai fazer um ano, e sempre chega em novembro, eu começo a pensar assim, qual vai ser o projeto de vida da igreja para o ano que vem? E já fico me preocupando para fazer a arte, para lançar, meu Deus. E Deus falou, filho, ano que vem vai ser um ano difícil, hein? Tempo de despertar. Eu falei, Jesus. E o Senhor me mostrava um lugar assim, desértico. Tem até uma hiena ali, agora que eu estou vendo, misericórdia, ó. Está no cantinho ali. Tinha uma hienazinha ali, procurando a carcaça. Hiena. Isso me fez lembrar do texto. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, conforme toda a lei que eu dei ao meu servo Moisés, todas essas bênçãos virão sobre ti. E vem aquela lista de bênçãos, Deuteronômio 28. Mas, aí tem um contraponto. Se vocês não obedecerem, se vocês não entenderem, vai ser ruim para vocês. Nós estamos vivendo um momento que precede a outros momentos piores. E Deus quer que a igreja desperte. E Deus quer que a igreja entenda o encontro que Ele tem com cada um de nós. Não é mais tempo de ficar buscando teologia. Não é mais tempo de ficar tentando provar o seu ponto teológico a respeito. Você tem que provar do amor, da presença, das experiências com Deus. A Bíblia é importante, mas ela é um manual, ela é um GPS para levar você a outro lugar. Ela não é a finalidade. Ela é alimento. Ela mata a sede. Mas para você caminhar como Elias, com a força daquele pão e daquela água, caminhou 40 dias e 40 noites para encontrar Deus. Você usa a palavra para encontrar Deus. Então não é tempo de ser teólogo mais. Não é tempo de você ficar buscando teorias teológicas que aceito, não aceito, aceito isso, não aceito aquilo. Meu irmão, eu estou numa época que eu estou aceitando aquilo que o Espírito Santo de Deus manda aceitar. Eu não quero ouvir como Pedro, mata e come, isso eu não faço isso. Pedro tentando dar uma aula de teologia para o Espírito Santo, ou para Deus. Mata e come. Como ousas tornar imundo aquilo que eu santifiquei? Cadê a teologia? Cadê Levíticos?
É claro que nós não vamos cair para a heresia, não vamos buscar nada que seja contra a palavra de Deus, mas é tempo de experiências com Deus. Eu creio, na minha cabeça, de 90, para a minha geração, é claro, acho que de 90 até 2005, 2010 no máximo, foi tempo de estudar. Acho que Deus deu para essa geração 20 anos para estudar a palavra de Deus. Quem fez seminário, quem foi, quem pegou seu canudo, fez bacharel, amém. 2010 para cá, meu irmão, tempos de experiências. Tempos de experiências. Sabe quando a igreja foi poderosa? Nos tempos de experiências. Sabe quando ela caiu? Nos tempos teológicos. Sabe quando ela perdeu o poder? Quando os bispos, que eram a terceira geração dos apóstolos, não curava nem gripe, mas conhecia a Bíblia. Meu Deus do céu, como esses homens, olha, Teodósio, Diocleciano, misericórdia, pessoas que fizeram teses sobre a divindade de Jesus, mas se colocasse alguém com dor de cabeça, a oração deles não conseguia fazer nada. Aí tu pega Pedro, iletrado, João, pescador, André, Felipe, discípulo, Felipe, diácono, desce até Samaria, e diz o texto de Atos, através das mãos de Felipe, o Espírito Santo curava e expulsava demônios, ao ponto de todos se reunirem na praça. E quando Pedro e João chegam lá, já está uma multidão sendo curada, liberta pelo diácono Felipe. E não satisfeito, Pedro disse, vocês já receberam o Espírito Santo? Não, nós não sabemos o que é isso. Aí Pedro e João começam a colocar a mão, recebe o Espírito Santo. Meu Deus! Aleluia. Deixa eu explicar para você. Sabe quem pode botar a mão na cabeça dos outros e dizer, recebe o Espírito Santo? Só quem é fluido nas águas vivas. Não é qualquer um. Você pode expulsar demônio, mas botar a mão na cabeça dos outros e falar, receba o Espírito Santo, para isso ele tem que passar em você de forma completa para chegar nos outros. Expulsar demônio, basta ter o nome de Jesus, está com a vida em dia. Mas dizer para alguém, botar a mão na cabeça e falar, receba o Espírito Santo, mas Pedro e João puderam. Pedro e João puderam. Sabe por quê? Porque também lá no templo ele diz, olha para nós, não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O Espírito Santo estava fluindo como uma fonte de águas vivas em Pedro e João, ao ponto de colocar os enfermos contra o sol, para que a sombra de Pedro ao passar pudesse curá-los. Preste atenção, é a água, é a potência, a fluidez, o Espírito em água, o Espírito descendo. Onde Pedro e João botavam mão, eles eram banhados da água do Espírito. Onde ele botava mão, eles eram banhados. Mas aí tem Felipe. O que Felipe leva? Ele chega lá e diz, vá para o anjo. Gente, que coisa maravilhosa. O anjo aparece do lado. Meu irmão, hoje tem irmão que se voar uma mariposa aqui, acabou o culto para ele. Barata. Tem irmão que se vê um vulto à noite dormindo, acabou a vigília. Não é? Salmo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra da onipotência, acabou a noite de sono. A bilha de Dandara, pastor minha, a bilha de Dandara cresce. Imagine, é tão natural para eles que o anjo apareceu. Ele, oi, tudo bom? Como é que está o céu? Como é que é? Cara, eu fico vendo, Felipe, Pedro, Paulo, gente, o anjo acabou de estar aqui comigo, falou que o navio vai se perder, mas olha que conversa. Acabei de falar com o anjo do Senhor que estava aqui comigo. Vocês não viram não, né? Então, ele acabou de me dizer que ninguém vai morrer. Aí Felipe olha para trás. Felipe, vai para o deserto. Tem um eunuco que está vindo lá, prega para ele. Felipe, tá bom. Vai lá, Felipe. Chega, ele vê uma... Opa, corre, agora ele vai correr. Aí ele está ouvindo o eunuco no Isaías 53, lendo em voz alta em hebraico. Certamente sobre si tomou as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. E foi lendo. Aí Felipe dá ô amigo, ele olha, entendes o que lês? Ele, rapaz, não, para aí. Oi, não, eu não estou entendendo. De que o profeta está falando aqui? É do Cristo? Ele vai vir, já veio. Como assim? Eu não estou entendendo. Você entendeu? Sim, entendi. Posso subir para te explicar? Pode, sobe aqui. E diz o texto que Felipe foi explicando ele passo a passo. Quando ele entendeu, ele, o que falta então? Ele,
ser batizado. Tem água ali na frente, eu venho para cá, eu sei que tem um poço, tem água ali, vamos para lá, vamos para lá. O homem simplesmente, do nada, não conhecia Filipe. Ele aceita ser batizado, gente. Pelo amor de Deus, isso é um impacto de vida. Filipe leva ele para as águas, batiza ele. Quando levanta, o vento, a água e o vento, ele é tomado nos ares e se acha em Azoto, a 32 quilômetros, andando novamente. O vento sopra onde quer. Você não vê, só sente nem ouve. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem é você? Onde você se encaixaria? Independente do seu sexo. Não estou perguntando se você é mulher ou homem. Mas você se encaixaria com Nicodemos? Ou se encaixaria com a mulher samaritana? Quem é você depois desse encontro? Pedro e João, que colocam a mão na cabeça das pessoas e só diz, receba o Espírito Santo, e as pessoas começam a ficar cheias do Espírito Santo quando a mão deles é colocada na cabeça. Ou você é Filipe, que depois que cumpre a missão, o Espírito Santo te toma no meio da rua, te tira de um lugar, vai aparecer lá em Campo Grande, lá em Madureira, sei lá, do nada. Quem Deus está dizendo que quer operar em você? A água ou o vento? Como o Espírito Santo quer trabalhar com você? Na fluidez da água? Ou na suavidade do sopro do vento? Preste atenção. Deus está nos chamando para despertar. É tempo. Fecha teus olhos, por favor. Há um convite diário para nós. Desperta. Desperta. Eu quero te usar. Quero te usar como Pedro, João, Filipe. Eu quero te usar de forma sobrenatural. Eu quero usar a tua vida. Deixa Deus falar. Deixa Deus te encontrar aqui dentro. Deixa Deus olhar para você e falar: eu te conheço. Eu te conheço. Não tente se esconder de mim. Eu conheço a tua vida. Sei o que você faz. Eu sei quantas situações você já se envolveu e nessa você ainda não vai se dar bem. Com a mulher samaritana. Eu te conheço. Eu sei que você está cheio de dúvidas, cheio de teologia, cheio de dúvidas sobre batismo, demônios, prosperidade. Mas nada disso vale a pena agora. O tema é você. O tema é você. E não essas coisas que você se inquieta na sua alma. Deus não quer que nós transformemos simplesmente nossos conceitos. Deus quer nos transformar. Deus não quer só que deixemos de fazer coisas. Deus quer que vivemos em novidade de vida. Deus não quer que a gente simplesmente mude de religião ou mude de igreja. Deus quer que a gente mude de vida. A proposta é transformação e não mutação. Deus não faz mutação. Deus transforma, é câmbio. A palavra conversão é câmbio como moeda, é trocar valor. É deixar de ser uma coisa inferior para ser uma coisa superior. É deixar de ser uma coisa pequena para ser algo grande.
É deixar de viver expectativas de coisas menores e começar a viver expectativa de coisas maiores. É buscar a novidade de vida de Deus, dos céus e não dos homens, e não da igreja e não da terra. É buscar transformação. E eu vou dizer para você, todos nós precisamos, sem exceção. Todos nós precisamos, sem exceção. Aquele que diz que não precisa está incorrendo num grave erro agora. A transformação é para melhorar o que você já acha que é bom. Você acha que é bom, mas deixa Deus avaliar isso, vai. Você acha que é bom porque, como Nicodemos, você conhece Bíblia, ora, tem bom testemunho na sociedade, na comunidade, mas não é sobre você, é sobre Deus. É sobre o Espírito Santo na tua vida. É sobre uma transformação. Mas pastor, eu já tenho uma vida, graças a Deus, bem regrada. Não é sobre vida regrada, é sobre vida poderosa. Não é sobre o que você não faz, é sobre o que você não tem conseguido fazer. Não é sobre os pecados que você não comete mais, é sobre o poder de Deus que você não tem para fazer algo mais. Paramos de começar a olhar o que eu não faço, o que eu deixei de fazer, o pecado que eu não cometo. Pare com isso. Comece a pensar assim, o que eu não consigo mais fazer, o milagre que eu não vivo, a transformação que eu não vivo, a pessoa que eu não consigo ser. É sobre isso. A vida que eu não consigo ter, a transformação que eu não consigo viver, a dificuldade que é para eu... Há quanto tempo você não vê uma novidade de Deus na tua vida? Misericórdia anda conosco, bondade e misericórdia estão conosco todos os dias, mas estou falando de novidade. Qual foi a última vez que você foi surpreendida por Deus? Surpreendido por Deus? Qual foi a última vez que você foi arrebatado? Ou quando foi arrebatado? Qual foi a última vez que você ouviu Deus falar com você nitidamente, você tomar até um susto, achar que tem alguém no quarto? Qual foi a última vez que você, ao levantar as mãos durante a adoração, deu vontade de dobrar o joelho e chorar? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você falou em línguas de nem se segurar, não conseguir segurar, tão profundo, e era uma coisa que você, meu Deus, tentando se segurar? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que Deus te usou para falar no oculto e no profundo com alguém? Mas te usou mesmo, de verdade, levando as pessoas às lágrimas, elas não entendendo o que estava acontecendo através de você. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você acordou com aquela sensação de calor espiritual? De opa, Deus está aqui. Deus está aqui. Qual foi a última vez que você, de carro louvando, teve que parar porque estava chorando tanto, falando tanto em línguas, que você, eu vou bater o carro, melhor eu parar um pouquinho aqui, sentindo a presença de Deus dentro do carro? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você ouviu um louvor na tua casa, no trabalho, e começou a chorar sentindo a presença de Deus? Qual foi a última vez que, quando alguém começou a falar de Deus, você sentiu o calor, a presença? Às vezes no trabalho, você virou o rosto para ninguém ver você chorando, porque você começou a sentir aquela presença gostosa. E você começou a glorificar e dizer, aleluia, Senhor, Tu estás aqui. Você entende que Deus quer soprar sobre nós o Seu Espírito, mas quer também nos dar águas vivas. Tem muita gente vivendo a mesmice do dia a dia, vem à igreja só para uma... Eu não estou acusando ninguém, nem estou falando mal ou contra ninguém, só estou dizendo que não dá mais para vir à igreja porque tem culto, não dá mais para vir à igreja com medo de Jesus voltar e você ficar, não dá mais para vir à igreja porque eu tenho que ir, vou ficar em casa de bobeira, melhor eu ir. Não é sobre isso, é sobre marcar o encontro, é sobre ver Jesus, é conversar com Ele, é saber, Ele confrontar você por causa da água, Ele falar para você que você tem que nascer de novo, Ele falar sobre coisas tremendas que você não entende, é falar de mistérios, é falar no oculto, no profundo, no singelo com você.
É sobre você sair daqui dizendo assim: meu Deus, preciso mudar. Preciso mudar, Jesus. Hoje eu entendi que, meu Deus, preciso mudar. Tenho que mudar, senão não vou alcançar. Sabe, é o desafio. Aquela mulher samaritana, sabe o que aconteceu com ela? Ela saiu correndo para Samaria. Que coisa linda. Ela foi literalmente a primeira evangelista de Samaria. Nenhum samaritano nunca tinha recebido Jesus, nem aceitado Jesus por lá. Ela chega gritando. Ela veio escondida, presta atenção, Antônio. Ela vinha escondida porque não podia sair com as mulheres, nem com os filhos das mulheres, nem com os maridos das mulheres. Agora sabe o que ela faz? Ela entra gritando: gente, venham ver, eu encontrei o Cristo, Ele está lá no poço, vem, Ele falou da minha vida, Ele contou tudo, venha ver. Ela deixa de se esconder e começa a se apresentar. Ela deixa de ficar com vergonha da vida que ela leva e começa a falar: tive um encontro com o Filho de Deus, tive um encontro com Cristo, tive um encontro, estou bebendo das águas vivas que Ele está me dando. Ele disse que eu nunca mais teria sede, vamos lá vê-lo. Vem todo mundo, samaritano, vamos parar com esse negócio de adoração, o Cristo está ali. Quando Jesus te tocar da forma que Ele quer te tocar, você vai em lugares que você nunca foi. Você falará com pessoas que você nunca falou. Você vai fazer coisas que você nunca fez. Você vai ter coragem para enfrentar inimigos que você nunca enfrentou. Você vai ver a glória de Deus como você nunca viu. Em nome de Jesus, deixa Deus te despertar.